Na madrugada silenciosa que separa a sexta-feira do sábado, enquanto a maior parte da América Latina dormia, uma operação militar de alto nível começou a se desenrolar na Venezuela. Não houve pronunciamento prévio, não houve coletiva de imprensa, não houve qualquer sinal público que indicasse o que estava prestes a acontecer. Em poucas horas, o país passou do silêncio absoluto para um estado de alerta difuso, confuso e fragmentado. Helicópteros cruzaram o espaço aéreo venezuelano sob baixa altitude. Sistemas de comunicação foram ativados. Unidades de resposta rápida tentaram compreender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, explosões pontuais começaram a ser registradas em diferentes regiões do país. Caracas, Miranda, Aragua, La Guaira e outros pontos estratégicos entraram quase simultaneamente no radar da população e das forças de segurança. A sensação inicial era de que a Venezuela estava sendo atacada de todos os lados. Mas essa impressão inicial escondia algo muito mais sofisticado. O que estava em curso não era uma invasão convencional. Não havia avanço territorial contínuo. Não havia ocupação prolongada. Não havia intenção de controle físico do país. O desenho da operação indicava outro padrão: rápido, cirúrgico e altamente seletivo. Um tipo de ação que não busca vencer uma guerra, mas cumprir um objetivo específico, antes que o mundo consiga reagir. Segundo informações divulgadas por fontes da própria mídia americana, a operação envolveu tropas de elite do Exército dos Estados Unidos. Entre elas, unidades como a Delta Force, especializada em missões de captura de alvos de alto valor, e o 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, conhecido como Night Stalkers. Essas forças são treinadas para atuar à noite, em ambientes urbanos hostis, com alto grau de autonomia e precisão extrema. Elas não são mobilizadas para demonstrações simbólicas. Elas entram quando o alvo é claro e o tempo é curto. Esse detalhe muda completamente a leitura do que aconteceu. Quando forças como essas são acionadas, o foco não está em infraestrutura, nem em vitórias territoriais. O foco está em pessoas, em indivíduos considerados estratégicos demais para permanecerem livres. Isso explica por que os ataques iniciais se espalharam por diferentes regiões do país. Aquilo não era o objetivo final. Era uma distração cuidadosamente planejada. A lógica por trás dessa estratégia é simples, mas extremamente eficaz. Ao criar múltiplos pontos de crise ao mesmo tempo, o Comando de Defesa venezuelano foi forçado a dividir suas forças, fragmentar sua resposta e perder coordenação. Sistemas de defesa aérea, unidades terrestres e centros de comando passaram a operar sob pressão máxima, tentando responder a ameaças simultâneas, sem saber exatamente onde estava o foco principal. Enquanto isso, a verdadeira missão avançava fora do centro das atenções. Durante esse processo, alguns alvos tinham valor mais simbólico do que militar. Um deles foi o Quartel da Montanha 4F, em Caracas. Mais do que uma instalação estratégica, o local representa um dos principais símbolos históricos do bolivarianismo. Foi ali que se consolidou parte da narrativa fundacional do regime. E foi ali que se construiu um imaginário político que ultrapassa décadas. Atacar esse ponto não foi apenas uma decisão tática. Foi um gesto psicológico. Um recado direto de que nem mesmo os símbolos mais protegidos estavam fora de alcance. Enquanto isso nas redes sociais, o caos informacional começou a se espalhar com velocidade impressionante. Vídeos começaram a circular, mostrando supostas movimentações de tropas, imagens de Nicolás Maduro cercado, registros visuais, cuja autenticidade era impossível de confirmar. Parte desse conteúdo era claramente gerado por inteligência artificial. Outra parte misturava imagens reais com narrativas falsas. Esse ambiente de confusão não surgiu por acaso. Ele faz parte da guerra moderna. Quando a informação se torna instável, a capacidade de reação diminui. Populações entram em pânico. Forças de segurança hesitam. Lideranças perdem clareza. Em operações desse tipo, desorganizar a percepção coletiva é tão importante quanto dominar o terreno físico. A incerteza se transforma em uma arma silenciosa. À medida que as horas avançavam, uma pergunta começou a se impor. Qual era o verdadeiro objetivo daquela operação? Aos poucos, a resposta começou a surgir por meio de vazamentos, declarações indiretas e análises de especialistas militares. Os ataques visíveis, espalhados pelo país, tinham uma função secundária. O objetivo central era a captura de Nicolás Maduro e, possivelmente, de membros próximos do seu círculo mais íntimo. Não se tratava de eliminação física. Tratava-se de remoção. De retirar uma Pekachev do tabuleiro político e estratégico. Esse tipo de ação não é comum, mas não é inédita. A história recente oferece um precedente claro. Em 1989, os Estados Unidos realizaram uma operação semelhante no Panamá para capturar Manuel Noriega, então presidente do país. Naquele episódio, ataques localizados foram usados para desestabilizar o ambiente, enquanto forças especiais avançavam para isolar
e capturar o alvo principal. Noriega acabou sendo levado aos Estados Unidos e julgado segundo a legislação americana. O padrão observado agora na Venezuela apresenta paralelos difíceis de ignorar. Outro elemento central dessa operação foi a forma como ela foi juridicamente enquadrada. Oficialmente, os Estados Unidos não classificaram a ação como uma guerra. Essa escolha não é apenas retórica. Ao enquadrar a operação como uma ação de segurança nacional contra um indivíduo considerado criminoso, o governo americano evita a necessidade de uma autorização formal do Congresso e reduz a pressão legal internacional. É uma construção jurídica pensada para permitir rapidez, flexibilidade e margem de manobra política. O fator tempo, desde o início, foi tratado como um recurso crítico. Operações desse tipo não podem se prolongar. Quanto mais tempo passam em execução, maiores são os riscos de interferência externa, reação internacional coordenada e escalada militar. Por isso, tudo indica que a ação foi planejada ao longo de meses, talvez mais, com cada deslocamento, cada ataque e cada janela de tempo previamente calculados. O elemento surpresa não era apenas desejável, era essencial. Mesmo sem uma confirmação imediata sobre o sucesso da captura, a operação já produziu efeitos profundos. Ela expôs vulnerabilidades, demonstrou capacidade de projeção de força e deixou claro que o regime venezuelano não é impenetrável. Em muitos cenários estratégicos, demonstrar capacidade é tão poderoso quanto executar o objetivo final. A simples percepção de que a captura pode acontecer a qualquer momento altera completamente o comportamento dos atores envolvidos. Após aquela madrugada, a Venezuela entrou em um novo estado de tensão. As forças internas passaram a operar sob desconfiança constante. A população foi exposta a um fluxo contínuo de informações contraditórias. E o ambiente político-militar regional passou a ser redefinido. Independentemente de concordâncias ou discordâncias, uma linha foi cruzada. A América Latina testemunhou uma demonstração explícita de poder militar, direto, sem intermediários, sem mandatos multilaterais e sem negociações prévias. O ataque não buscou conquistar território. Buscou enviar uma mensagem clara sobre capacidade, alcance e disposição para agir. Uma mensagem que não se limita à Venezuela, mas ecoa por toda a região. O que acontece a partir daqui depende de fatores que ainda estão em movimento. O destino real de Nicolás Maduro, a resposta interna dentro da Venezuela e o posicionamento das grandes potências globais vão definir os próximos capítulos. Mas uma coisa já é certa. Aquela madrugada não foi um episódio isolado. Foi um marco. Quando operações desse nível acontecem, elas raramente encerram a história. Na maioria das vezes, elas apenas inauguram uma nova fase. Uma fase em que o silêncio pesa mais do que as declarações e em que cada movimento passa a ser observado com atenção redobrada. Porque, depois daquela noite, ficou claro que o jogo entrou em um estágio diferente.